a nova temporada de What If da Marvel finalmente começou. O primeiro episódio começa com uma animação dos Vingadores a respeito da Guerra Gama. Muito tempo atrás, houve uma era de heróis e os Vingadores mantinham as forças das trevas afastadas, até que, consumido por sua fúria, o Hulk libertou horrores que o mundo nunca viu antes, e o único propósito deles era destruir tudo. Na hora mais sombria da humanidade, o Homem de Ferro se inspirou em uma ideia e criou algo impressionante: os Mecha Vingadores. Vemos então que essa animação estava sendo assistida por uma jovem que ficou sem internet na hora, mas quando começou a reclamar, tudo ao seu redor começou a tremer. Ela correu para a janela que estava sendo destruída e viu uma invasão de monstros verdes. O Watcher então nos conta que geralmente coisas grandes têm começos pequenos, especialmente essa história que começou com uma simples amizade. Vemos Sam Wilson fazendo sua corrida matinal e conhecendo o brilhante Dr. Bruce Banner. Os dois se apresentaram e Bruce diz que está começando a fazer essas caminhadas e corridas não apenas para ficar com o cu perfeito todo dia, mas sim para aprender a controlar sua raiva. Sam Wilson fala para ele que talvez ajude a conversar com alguém, mas Bruce diz que nunca tentou fazer isso. Sam Wilson então procurou um campo da ciência muito diferente do campo do Dr. Bruce Banner, a terapia. Ele o levou para reuniões onde o doutor falava que a raiva não era a pior parte, e sim o medo que ele vê nos olhos de todo mundo e se sente muito sozinho por causa disso. Ele tem tanto medo de si mesmo quanto os outros têm medo dele. Como sempre, Bruce Banner de hoje em dia é só um chorão. Sam Wilson sabia da responsabilidade como terapeuta do Banner, mas naquele momento viu um homem sofrendo e sentiu que poderia fazer mais para ajudá-lo como amigo. Ele então o levou para pescar em seu barco e vemos que o chato do Bruce ficou extremamente feliz. Só que existem partes da natureza que não podem ser controladas. Uma tempestade se aproximou e começou a balançar o barco todo. Bruce foi tentar salvar uma jovem e acabou sendo acertado por uma das partes desse barco. Esse simples ocorrido fez a raivinha dele se libertar e ele se transformou no Hulk. Sam Wilson tentou conversar com ele, falar que eles são amigos e que ele pode se acalmar e voltar a ser o Banner, mas não adiantou e o Hulk saiu dali. Mas o motivo pelo qual ele foi embora foi porque não queria que seu amigo visse sua verdadeira forma. Por causa disso, Bruce Banner resolveu dar um jeito nessa situação e criou uma certa máquina. Ela joga raios gama no corpo dele. Bruce acreditava que desse jeito poderia expulsar o Hulk de seu corpo e viver normal para sempre. Só que sua ideia saiu pela culatra. Ao tentar expulsar o Hulk de dentro de si, Bruce Banner criou um outro monstro completamente incontrolável. Ele se transformou num monstro gigantesco forjado em radiação gama e completamente sem restrições de consciência que o Banner tinha com o Hulk. Além disso, a ameaça cresceu em número e tamanho, pois esse predador Apex se multiplicou. Suas legiões invadiram o mundo inteiro e eles facilmente derrotavam qualquer um que se aproximasse. Os Vingadores perceberam que para lutar contra esses Hulks maiores e mais cruéis, precisariam de Hulkbusters maiores e mais cruéis também. Tony Stark então produziu todos esses robôs e agora os Vingadores têm seus próprios mechas. Eles, como os heróis mais poderosos da Terra, batalharam muito, mas caíram, foram todos derrotados. O sacrifício deles inspirou os heróis sobreviventes a terminarem essa batalha. Eles perseguiram o último dos monstros até o fim do mundo e não sobrou nada deles, ou pelo menos era o que se acreditava. Questões não resolvidas raramente ficam escondidas por muito tempo. Somos levados então até 10 anos depois da Guerra Gama. O novo Capitão América Sam Wilson lidera seus amigos Bucky Barnes e Monica Rambeau até o porta-aviões voador. Chicago e outras cidades foram atacadas por feras gama e mais feras estão surgindo a cada hora. Segundo Rambeau, isso pode ser uma onda 3 vezes maior do que a que eles enfrentaram na Guerra Gama. Numa reunião com todos os novos Vingadores, eles começam a se preparar para atacar essas criaturas e já encontraram até uma assinatura de gama no Ártico. Ela tem a mesma impressão digital isotópica da fera Apex original. Monica Rambeau diz que eles precisam do Bruce Banner, mas Sam Wilson instantaneamente fala que não. Eles sabem como vencer essa guerra, pois já fizeram isso antes, e Sam quer ir até o Ártico com a Monica eliminar essa criatura. Os outros Vingadores terão que ficar em seus territórios
mantendo seu povo protegido. Sam então sai dali e Mônica, conversando com o Buck, diz que da última vez eles quase não conseguiram vencer a guerra, com certeza não terão a mesma sorte 2 vezes. Ela insiste em dizer que a chave para tudo isso está com Bruce Banner e talvez ele possa terminar essa guerra. A mulher quer que o Buck encontre o Bruce Banner. Depois disso então, vemos que ela e o Sam Wilson chegaram com seus mechas até o lugar que a radiação estava marcando no satélite. No começo nada apareceu, até que de repente as criaturas começaram a sair por baixo deles. Os dois começaram o ataque e logo mais 2 monstros apareceram. Utilizando seus objetos letais, eles acharam que iriam vencer, até que o chão partiu de uma vez e eles afundaram, vendo que milhares de criaturas estavam indo em direção à superfície. Sam e Mônica voltaram apressados e perceberam que lá já estavam milhares de criaturas mesmo, e logo à frente deles brotou o Apex. Ele está comandando todos os monstros que aguardam por suas ordens. Isso não é uma infestação, é uma invasão. O Apex cria uma onda de choque com um simples grito que faz os mechas do Sam Wilson e da Mônica caírem para trás, e depois o monstro lidera seu exército em direção à humanidade. Aquela onda de choque foi suficiente para enguiçar os 2 robôs gigantes. Enquanto tentava consertar o seu mecha, Mônica recebeu uma ligação do Buck. Ele já encontrou o Bruce Banner. Ele está em uma ilha abandonada. Alguma coisa lá deve ter despertado o interesse dele. Mônica então foi contar isso para o Sam, e mesmo assim ele não queria ir atrás do Bruce Banner, pois eles podem resolver tudo isso sozinhos, mas a mulher insiste. Parece que Sam Wilson tem mais medo do Bruce do que desses monstros. Sam tem que aceitar que conversar com Bruce pode ser a única coisa que vai impedir o mundo de acabar. Suas palavras convencem o homem e ele vai voando com o seu mecha até a tal ilha. Ela se chama Ilha Astra, e caminhando pela mata, Sam encontra Bruce Banner. Ele o leva até o gigantesco bombardeiro da Segunda Guerra que ele reconstruiu para poder usar como casa. Lá dentro tinha uma antiga bomba nuclear que Bruce Banner disse estar desativada, mas mesmo assim Sam ficou preocupado. Bruce então pergunta por que Sam Wilson veio até ali. Está acontecendo uma invasão alienígena? Algum mago do mal? E ele diz que não. Na verdade surgiu um novo Apex. Bruce ficou em choque. Depois que Sam Wilson explicou a situação completamente, ele também falou que não sabe se conseguirão derrotar esses monstros sem a ajuda do Bruce, mas o cientista não vai fazer isso. Sam insiste em dizer que eles precisam do Bruce, mas o doutor fala que na verdade eles precisam é disso. Ele criou um plugin para uma interface do mecha e o chamou de Protocolo do Poderoso Vingador. Eles podem utilizá-lo contra o Apex e terão uma chance. Sam fica impressionado, mas mesmo assim ainda pergunta se Bruce vai ficar chorando, cheio de medinho, escondido, enquanto o mundo pode ser destruído. E chorando, pois ele só sabe chorar, Bruce diz que o Sam não sabe o que é medo. Ele não entende o que é se tornar uma ameaça, uma força viva de destruição. O mesmo blá 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 de sempre. Sam Wilson fala que ele tem que enfrentar as coisas que o assustam. E aí Bruce diz que construiu aquele protocolo para poder proteger o mundo contra ele mesmo. Um monstro que não pode ser controlado. Sam diz que nunca viu um monstro quando olhava para o Bruce. Só via seu amigo e esperava que se ele enfrentasse esses monstros, talvez visse o que ele vê também. Sam Wilson então volta para o combate. Os outros Vingadores já estão prontos e se juntam para ele durante o voo. O homem então mostra o que Bruce Banner deu para ele e todos ficam impressionados. Menos o russo, que fala que nunca nenhum experimento do Bruce Banner deu errado, né? Essa é a única chance que eles têm, e Sam Wilson avisa que Bruce não vai aparecer. Os monstros já chegaram à costa e os Vingadores vêm para combatê-los. Eles descem o cacete nas criaturas por um tempo e depois saem voando. Eles vão começar o protocolo Poderoso Vingador. Descobrimos então que Bruce Banner encontrou uma maneira de juntar todos esses mechas gigantescos e uni-los em um ainda maior e muito mais poderoso. Graças a isso, eles conseguem batalhar contra aquelas criaturas com facilidade e derrotar diversas delas. Eles têm até um objeto letal novo e um escudo, e destroem várias, até que o Apex aparece. Ele começa a atacá-los e o Super Mecha Vingador Poderoso o acerta com uma descarga de energia extremamente poderosa, só que aí começam a perceber que as leituras gama dele estão disparando. O Apex simplesmente do nada causa uma explosão de energia gama e o gigantesco mecha foi desligado. Eles não tiveram a menor chance. Ninguém consegue religar o computador. Os danos foram críticos. De repente, Mônica percebe que tem algo chegando nos céus. É um gigantesco bombardeiro. Bruce Banner chegou e estava em um novo núcleo gama. Esse núcleo é
aquela bomba nuclear. Os Vingadores falam que se ele liberar essa energia pela cidade, será algo terrível, mas Mônica explica que na verdade Bruce irá absorver toda a energia e vai entrar em estado gama crítico. Ele não pode fazer isso, mas Bruce nem dá ouvidos a ninguém e se ejeta do avião dentro da bomba. Ele diz que pela primeira vez não está com medo. Uma explosão então ocorre que manda todos os monstros para longe. O Apex logo se levanta e vê a gigantesca cratera. De dentro dela surge um novo Hulk monstruoso feito do Bruce Banner. Eles são dois Apex e vão lutar para ver quem vai comandar o exército. Todos só podem apenas assistir a batalha entre os monstros, mas logo de cara, o Apex desce o cacete no novo Hulk monstruoso. Sam percebe que se eles não ajudarem, o bagulho vai ficar louco. Ele então vai pro mecha e consegue enviar apenas o braço dele em alta velocidade contra o antigo Apex. Ele cai e isso dá a chance que Bruce precisava para se levantar e utilizar uma espécie de bafo gama copiado do Godzilla para simplesmente deletar a existência do outro Apex. Essa foi fácil demais. Os outros monstros já ajoelharam para o novo Apex, que se virou contra os Vingadores. Eles queriam começar o ataque, mas Sam Wilson não permitiu. Ele então se aproximou como um louco dessa criatura gigantesca e tentou fazê-la perceber que ele é seu amigo. Sam Wilson e Bruce Banner, que está lá dentro, tem que abrir os olhos. Sam diz que sempre teve medo que todos vissem Bruce Banner como um monstro, mas de seu ponto de vista, ele só vê um amigo. Sam está pronto para apostar sua vida que Bruce ainda está ali consciente. E isso funciona. A criatura esquece de atacar todo mundo e volta pro mar. Todos os monstros o seguem. Os Vingadores salvaram um dia por pura sorte e talvez o poder da amizade. O Watcher diz que foi isso. A amizade tem muita força e a forma como uma pessoa se vê pode mudar a vida dela e também o destino do mundo inteiro. Vemos então que Bruce agora comanda os outros monstros lá naquela ilha. Obrigado por assistir. Até o próximo.